swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahi mahishaha go brahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu swasti prajabhya paripalayantam nyayena margena mahi mahishaha go brahmanebhya shubhamastu nityam loka samasta sukhino bhavantu loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Que todo o bem chegue a todos no mundo. Que todo o bem chegue para os que administram esse mundo de maneira nobre. Que haja paz e felicidade para os animais. Que haja paz e felicidade para os devotos em todos os dias. Que todos os seres possam encontrar a felicidade. Om, paz, paz, paz. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos discutir a respeito da mente. A mente como a base da vida espiritual. Todos nós sabemos que em todos os nossos empreendimentos, a mente é um fator crucial. Tudo depende do estado da nossa mente. A Santa Mãe disse que você pode ter a graça do guru, você pode ter a graça das escrituras, você pode ter a graça de um local, de uma atmosfera bonita, você pode ter a graça de várias coisas, mas se você não tiver a graça da sua própria mente, você não consegue ir muito longe. O que significa ter a graça da própria mente? Significa ter uma mente desenvolvida a tal ponto que você consiga usar essa mente como um instrumento. Instrumento para quê? Para transcender a própria mente. Então você usa a mente para transcender ela mesma. A vida espiritual é isso. Swami Vivekananda dizia que a psicologia é a mais elevada das ciências. Porque ele falava que a psicologia é a mente estudando a própria mente. Nenhuma outra ciência você tem a mente estudando a própria mente. Então a mente tem essa capacidade, ela é capaz de estudar a si mesma. Nós temos essa capacidade de estudar a nossa própria mente, considerando a nossa mente como sendo algo separado de nós mesmos. O próprio fato de você conseguir colocar a sua mente de forma separada de si mesmo, já prova que você não é a mente. Esse fato em si já prova. O fato de que você é capaz de observar sua mente, observar seus pensamentos, observar os sentimentos, as variações da mente, já prova que você não é a mente, você é separado da sua própria mente. Mas nós temos que entender, porque isso são coisas sutis. A mente é extremamente sutil. Eu não vou falar hoje a respeito do que é a mente, de acordo com a filosofia Vedanta, porque é um estudo da yoga, a respeito do que é a mente, das funções da mente, qual é a diferença da mente e do corpo. O que eu vou falar hoje é o impacto, né, do treinamento da mente, do desenvolvimento da mente na nossa vida espiritual, como base da nossa vida espiritual. Então a mente, nós podemos dizer que ela é um instrumento. A mente é um instrumento da alma, que nos faz adquirir conhecimento. E o que é a mente? A mente é matéria. Assim como o corpo é matéria, a mente é matéria também, só que é matéria sutil. Então essa é uma questão que a psicologia da yoga enfatiza muito, que a mente, em realidade, não tem consciência. A mente é apenas matéria. O que tem consciência é o Atman. O Atman é o sujeito. A mente é apenas um instrumento. Então o Atman utiliza da mente para obter experiências. Então a filosofia Vedanta fala isso. Mas a mente em si é apenas matéria, matéria sutil. E a mente, ela é um instrumento complexo. A primeira característica da mente para nós é que ela é invisível. Nós não podemos ver a nossa mente. E talvez por isso a gente não dê tanta atenção ao desenvolvimento da nossa mente, porque a gente não pode ver ela. Então a gente presta atenção a todas as coisas do mundo,
E às vezes a gente esquece da nossa própria mente, como ela segue, como ela está seguindo, a observar a nossa própria mente. Ela é um instrumento complexo. E no seu nível comum, ela é muito ligada, muito interligada com o corpo humano. Então, mente e corpo funcionam de uma maneira muito correlacionada, muito interligada. O que você faz na mente afeta o corpo, o que você faz no corpo afeta a mente. Isso nós todos sabemos. Mas, no nível espiritual, no nível mais elevado, a mente tem outros propósitos mais elevados. Não é tanto relacionado ao corpo físico. São propósitos mais elevados. Ela serve a propósitos mais elevados. Um desses propósitos que as pessoas falam que a mente ela é mais elevada é a razão. Nós temos a capacidade de raciocinar, a capacidade de razão. Muito diferente do reino animal, né? Que nós temos a capacidade de raciocinar sobre as coisas, raciocinar sobre nós mesmos, até mesmo pensar em coisas transcendentais como Deus, tentar alcançar Deus. O reino animal não tem isso. Então, nós temos essa faculdade maravilhosa da nossa mente, que é o raciocínio, a razão. Nós somos seres racionais. Temos essa capacidade de raciocinar. Agora, o que a Vedanta fala a respeito da razão? Que a razão, sem dúvida, é uma faculdade maravilhosa da mente, mas, apesar disso, é muito limitada. A nossa razão, ela é muito limitada. Por que ela é limitada? Porque ela depende de fatos observáveis, da natureza, as forças da natureza. Por exemplo, você observa certos fatos e a partir desses fatos você coleta certas informações e você raciocina sobre isso. Então a nossa razão funciona dessa maneira, coletando fatos observáveis através dos sentidos e raciocinando. Mas o que não tem fato observável, a nossa razão já não funciona muito. Um simples exemplo, como nossa razão é limitada. É que quando nós tentamos entender alguma coisa da natureza, geralmente a gente usa as consequências daquilo ou a inferência. A gente nunca vai para o X da questão ou o núcleo daquilo realmente. Por exemplo, coisas muito simples. A gente já estudou na física a lei da gravitação, por exemplo. Nós sabemos que se jogar uma maçã, o Newton que falou isso, joga uma maçã, ela cai no chão, a lei da gravitação. Nós falamos que é a gravitação. Por que a maçã cai? Por causa da gravitação. Mas o que é a gravitação em si? Por que da gravitação existir? Ninguém sabe. É uma coisa que os cientistas não sabem. Nós sabemos a consequência. É uma força, mas nós não sabemos a causa daquilo. Nós não sabemos o porquê daquilo. E isso serve para qualquer fenômeno que a gente vê na natureza. Nós não sabemos a causa real daquilo. Eletricidade, luz. Nós vemos tudo isso, nós entendemos porque nós estudamos na escola, que existem certas leis por trás disso, mas nem mesmo os cientistas sabem o que está por trás disso, né? Então a nossa razão, ela é muito limitada para entender o núcleo das coisas, o cerne das coisas. Ela entende apenas a casca, a superfície. É isso que a Vedanta fala, que a nossa razão é limitada. Nós tentamos entender as coisas, mas ela alcança só um certo nível. Ela é limitada. Existe dentro de nós uma coisa chamada sabedoria, ou verdade. A Vedanta afirma isso. Existe uma sabedoria, uma verdade dentro de nós. E nós podemos dar um nome para isso, nós chamamos de Deus, ou sabedoria, ou verdade. Podemos chamar por qualquer nome. Mas quando nós tentamos expressar essa verdade através da mente, ela já se rebaixa, ela já adquire um nome, ou ela adquire uma descrição. Então, só o próprio fato de você expressar uma verdade espiritual pela mente, pelo pensamento, você já colore essa verdade, você já diminui essa verdade. Porque essas verdades, elas transcendem a própria mente. Sri Ramakrishna, ele falava muito disso, ele falava que quando ele tentava explicar para as pessoas o que era o Samadhi, às vezes ele tentava explicar. E quando ele tentava explicar, ele entrava em Samadhi. Aí quando a mente dele baixava um pouco, ele tentava explicar de novo, a mente dele entrava em Samadhi de novo. Então ele não conseguia explicar o que era o Samadhi, porque a mente dele entrava naquele estado. É uma coisa inexplicável. E ele dizia também que quando ele estava no estado mais elevado, a mente dele baixava muito, e quando a mente baixava assim para o plano normal. E a primeira coisa que a mente dele conseguia falar era Om.
né? Conseguia repetir on. E depois ele entrava no plano normal. Então, esse nível de consciência, chamado sabedoria superior ou verdade, é uma coisa que nós falamos muito, mas se nós apenas descrevermos, nós nunca vamos saber realmente o que é. Só apenas através da experiência. Isso transcende a própria mente. Dito isto, para entender essas verdades que estão por trás da mente, o que é necessário? O que nós devemos fazer? As escrituras falam que nós temos que ter uma mente aguçada. Nós temos que desenvolver uma mente aguçada. Os Upanishads colocam, essa verdade é percebida por aqueles cujo intelecto é aguçado, sharp é afiado, né? Um intelecto afiado e sutil. Então nós temos que desenvolver uma mente afiada e sutil. Isso está no Katha Upanishad. Para dar uma ilustração bem simples, a mente é como se fosse um instrumento musical. Um instrumento musical, um violão. Se você apertar demais as cordas, ela vai quebrar. Se você soltar demais, vai ficar tudo desafinado. Então você tem que afinar o instrumento para poder tocar uma música bonita. Então a mente é como se fosse um instrumento musical. Se você não afinar a mente da maneira adequada, você não vai conseguir entender as verdades sutis, você não vai conseguir produzir música. Então o esforço nosso deve ser para afinar o instrumento musical, afinar a nossa mente, ou tornar a nossa mente capaz de conhecer essas verdades, manifestar essas verdades internas. A Vedanta fala que isso é a meta da vida humana. Não é apenas uma das metas que nós temos que buscar. Essa é a meta da vida humana em si, a gente conseguir levar a nossa mente no estado mais elevado. Todas as outras metas, elas são inferiores a esta meta, da gente conseguir levar a nossa mente no estado mais elevado. Hoje em dia, nós treinamos a nossa mente na sociedade de diversas maneiras, mente e corpo, né? Se você entra nas redes sociais, por exemplo, você vai ver várias pessoas treinando o corpo, fazendo técnicas para treinar a mente, o corpo, para você conseguir, primeiro, desfrutar da vida, né? Você tem que desfrutar da vida, você tem que treinar a mente e o corpo. Para você adquirir cultura e para você desfrutar da civilização da sociedade. Essas três coisas, né? Desfrutar da vida, cultura e civilização. Para isso você precisa ter o corpo e a mente desenvolvidos. Mas nós não devemos parar apenas nisso, nós temos que treinar a mente para alcançar um estado espiritual transcendental. É isso que a Vedanta fala. Que o treinamento da vida não deve ser limitado apenas para cultura, entretenimento ou desenvolver o corpo físico. Nós temos que ter como meta essa experiência transcendental. Essa experiência transcendental que vem apenas com uma mente aguçada. Todos nós, uma vez ou outra, nós recebemos algum tipo de vislumbre, né, dessa realidade, dessa verdade. Se a gente nunca tivesse recebido nenhum vislumbre na vida, a gente nem estaria aqui hoje ouvindo coisas desse tipo. Se a gente nunca tivesse recebido algum tipo de inspiração, a gente não buscaria nada relativo a esse assunto. O fato da gente estar buscando significa que a gente já recebeu, ou a gente recebe, alguns vislumbres, uns glimpses, né, dessa verdade, dessa realidade. Isso vem de vez em quando na vida, nos momentos que a gente menos espera. Ao você ver uma paisagem, ao você ouvir uma música, ao você ler um livro, ler uma frase, vem um glimpse, algum flash de alguma realidade que não pertence a esse mundo. Todos nós temos isso de vez em quando. Mas o que acontece é que as nuvens voltam e encobrem tudo. É o que Ramakrishna falava, que no lago de Haldapur, que tinha lá em Kamarpukur, tem muito musgo, né? E quando você começa a tirar o musgo da água, você vê a água cristalina, mas se você para de tirar o musgo, eles novamente se juntam. A mesma coisa acontece com esses glimpses que a gente tem, essas inspirações que a gente tem de vez em quando na vida. A gente tem aquela inspiração, mas logo os afazeres da vida normal, as várias forças, né, que estão na nossa vida cotidiana, fazem com que as nuvens fechem de novo esse conhecimento.
a gente fica preso naquela nossa bolha, os eventos diários da vida cotidiana. Os eventos diários da vida cotidiana nos prendem e a gente acaba preso a uma normalidade, né? A normalidade da vida. O professor Hermógenes, ele falava uma frase que é até engraçada, ele falava: Deus me livre de ser normal. Isso quer dizer que ficar preso na normalidade da vida significa você ser uma pessoa normal. Você vive, você desfruta um pouco, envelhece e morre. Mas nós como aspirantes espirituais, nós temos até um dever ou uma capacidade de buscar algo superior, de alcançar alguma coisa dentro de nós, que não seja apenas essa normalidade. Então essas nuvens, né, que surgem, quando nós temos uma inspiração, vêm as nuvens e cobrem tudo. Isso é uma coisa que acontece com todos. Nós temos algumas inspirações e, de repente, os problemas da vida mundana vêm e encobrem tudo. E a vida se torna normal. Então, o que os mestres falam? Que nós temos que aprender a sintonizar a nossa mente, ou a treinar a nossa mente de forma metódica, de forma apropriada, de forma que a gente começa a receber essas inspirações de uma maneira mais frequente. Não apenas em momentos esparsos da vida, mas de uma maneira mais frequente, a gente começa a receber essas inspirações. Até que essas inspirações se tornam como se fosse uma corrente. Desculpa. Não apenas você recebe a inspiração de vez em quando, mas você começa a receber essa inspiração todos os dias. E nesse momento é que realmente começa a vida espiritual, vamos dizer assim, né? Quando você realmente sente essa inspiração cada vez mais frequente. Se torna uma corrente irresistível. Sri Ramakrishna falava, né, que Deus é como se fosse um grande imã e nós somos como pequenas limalhas de ferro. Se a limalha de ferro, se os pedacinhos de ferro estiverem cobertos com lama, não vai conseguir ser atraído pelo grande imã. Você pode colocar as limalhas de um lado e o imã do outro, ele não vai atrair. Mas no momento que você começa a limpar as limalhas de ferro, o ímã imediatamente atrai. Ele atrai, às vezes, com uma força muito grande. Então, é isso que acontece também com a nossa mente. Quando nós começamos a purificar a mente, o ímã de Deus, o ímã que é Deus, começa a nos atrair. Nós começamos a sentir realmente a atração de Deus. E aí, é por isso que vem essas inspirações que a pessoa começa a sentir. Essas inspirações vêm do próprio Deus. Esses vislumbres, esses flashes da verdade. Uma vez, Sri Ramakrishna estava falando com M, um discípulo, né, um dos principais discípulos dele, que escreveu o Evangelho. E Ramakrishna estava falando algumas verdades para ele. E ele falava alguma coisa e perguntava: você entendeu? E ele falava: sim, eu entendi. Aí ele perguntou uma outra coisa e falou: você entendeu? E ele falou: sim, eu entendi. Aí ele perguntou uma outra coisa, você entendeu? Ele demorou um tempo e de repente deu um pulo e falou: sim, eu entendi. E Ramakrishna falou: veja, você está entendendo essas coisas apenas pela graça divina. Então é Deus que está fazendo você ser capaz de entender essas coisas. Quando nós estamos com a mente pura, a nossa mente é como se fosse um fósforo seco. Basta um pequeno riscar do fósforo que já acende o fogo. Mas se o fósforo estiver molhado, você pode riscar 1000 vezes que ele não vai acender. Então uma mente impura é comparado a um fósforo molhado. Você pode riscar 1000 vezes na caixa. Eu já fiz isso no Embu-Guaçu, ficar riscando fósforo 100 vezes, porque lá é muito úmido, né? E tem do lado da floresta, então você pode riscar o fósforo que está todo molhado e não acende. Mas se o fósforo está seco, imediatamente a luz vem. Então a mente é a mesma coisa. Quando a mente se purifica... Obrigado, Rosa. Quando a mente se purifica, basta uma pequena sugestão de uma pessoa, ou um livro, ou qualquer outra coisa, que vem aquele flash, vem aquele entendimento imediato. Esse entendimento imediato é muito diferente do conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual, você lê um livro e você entendeu intelectualmente aquele livro. Mas você não sente uma mudança profunda na sua vida.
pelo fato de você ter adquirido um conhecimento intelectual. Mas quando vem essa inspiração, ou esse flash, é como se aquilo mudasse completamente a sua visão de ver as coisas. Então aí você entende a diferença de uma inspiração e de apenas um conhecimento intelectual. Mas esse treinamento para a nossa mente tem que começar de uma maneira gradual. Nós temos que entender onde nós estamos e seguir adiante, treinando a mente. Um dos principais problemas espirituais, né, de quem está começando a vida espiritual, é a questão da fé. É que você realmente, no começo da vida espiritual, você não tem muita fé. Você não sabe se aquilo é verdade, se isso vai levar você para algum lugar. Então a questão da fé é um obstáculo. Se você não tem fé, você não tem entusiasmo, você não tem energia para você controlar a mente, para você tentar praticar. Você sente que você não sente um entusiasmo para fazer aquilo. Isso é por falta de fé. Você não entende que aquilo vai levar você para algum lugar. Então, uma das principais tarefas iniciais de um aspirante seria adquirir um pouco de fé, né, nas verdades espirituais, fé nos mestres, fé nas escrituras, né, uma fé inicial, um pontapé inicial. E como você consegue isso se você não tem? Né, uma coisa bem eficaz é companhia santa. Né, companhia santa é uma coisa que dá fé, que aumenta a nossa fé. Companhia de coisas sagradas. Né? Pessoas que estão seguindo uma vida espiritual, você buscar a companhia dessas pessoas, isso aumenta a sua fé. Companhia dos livros sagrados. Se você lê os livros sagrados, isso também aumenta a sua fé. Companhia santa não significa apenas pessoas. Né? Por exemplo, ler um Bhagavad Gita é uma companhia santa, porque não é apenas uma escritura, são mantras. Então, buscar a companhia sagrada é uma das maneiras eficazes para você aumentar a sua fé. Se você não tem nenhuma fé, você tem que adquirir alguma fé. Senão você não vai conseguir dar nem o primeiro passo. Nós só buscamos alguma coisa na vida se nós entendemos que aquilo é útil para nós, vai nos levar a algum lugar, que realmente aquilo é importante. E isso só vem através da fé. Outra coisa é que nós temos que desenvolver um espírito de buscador. Né? Nós temos que ter sempre esse entusiasmo de que nós estamos buscando uma coisa espiritual. A religião, para nós, não deve se tornar apenas uma coisa social. Você frequentar algum lugar toda semana, ou você fazer algumas práticas e você entender aquilo apenas como alguma outra coisa da sua vida. Eu faço várias coisas e também frequento um templo e também faço um pouquinho de meditação. A vida espiritual deve fazer de você ter o espírito de buscador, ou seja, sou um buscador espiritual, sou um desbravador. E você, quando tem esse espírito, isso faz com que você envolva toda a sua vida na busca espiritual, não apenas meia hora por dia, não apenas quando você vai no templo uma vez por semana. O espírito de buscador faz com que você faça com que toda a sua vida se envolva no processo. Isso é muito importante. Envolver toda a sua vida no processo. E à medida que nós tomamos essa iniciativa e começamos a realmente tentar controlar a mente, a nossa mente vai, pouco a pouco, né, subindo cada vez mais o nível. Né? E apesar de a gente achar que pode ser um caminho em linha reta, na verdade não é. E tem altos e baixos. Todos nós sabemos, tem altos e baixos. E tem muitos obstáculos também. No meio do caminho surgem muitos obstáculos. Muitas coisas que podem nos desviar do caminho. Nós estamos no caminho espiritual, tentando controlar a mente, estamos fazendo progresso, de repente vem alguma coisa que nos desvia do caminho. Geralmente essas coisas vêm do nosso próprio subconsciente. Né? Coisas do passado, né? Que em determinado momento da nossa vida espiritual elas surgem e querem nos fazer desviar para outro caminho, querem nos fazer desistir de buscar a vida espiritual, querem nos fazer seguir outros caminhos. E algumas religiões falam os demônios, né? Os demônios que ficam tentando nos afastar do caminho. Mas nós sabemos que os demônios são as nossas próprias tendências do passado, as nossas próprias coisas não resolvidas no nosso subconsciente.
Por isso, é muito importante, né? Esse é um mestre, ele deu a ilustração do rio, né? Quando você supõe que você está seguindo, navegando em um rio, e é um rio que tem vários canais, e a sua meta é alcançar o oceano. Então você está no seu barquinho lá no rio, tentando alcançar o oceano. E como tem vários canais, vai chegar um momento que você vai ter que decidir qual caminho que você vai ter que ir. Se é nesse lugar, nesse canal ou naquele canal. E você vai ter que tomar decisões, você não sabe qual o melhor caminho. E pode ser que você siga num canal diferente, que vai fazer você não ir para o oceano. Você vai ficar num caminho que vai se perder no nada. Por isso é muito importante, para um aspirante espiritual, que ele tenha a ajuda de um guru. Na importância do guru vem aí. Que o guru ele é capaz de entender qual o melhor caminho e ele é capaz de entender quando você está saindo do caminho também. Ele entende isso e ele coloca você de novo no caminho correto. Então a importância de você ter um guru físico, uma pessoa, alguém que possa guiar você. As pessoas falam, eu não tenho um guru, eu não tenho essa pessoa que possa me guiar. Mas existe uma lei da vida espiritual que fala que quando você é um aspirante sincero, quando você está realmente buscando a vida espiritual, o guru surge automaticamente. Então você não precisa ir buscar o guru na Índia ou buscar o guru lá nos Himalaias. O guru, de alguma maneira, Deus vai colocar você em contato com o guru. Isso é muito verdade. Isso aqui, a gente que está há muitos anos aqui, a gente vê diversas histórias de pessoas que do nada encontraram o mestre espiritual, ou seja, elas estavam seguindo uma vida espiritual, mas elas encontraram um mestre sem buscar pelo mestre, é como se o mestre tivesse ido até elas. Um exemplo que eu posso citar é de um senhor que cuidava do nosso centro de retiro, o nome dele era Valdemar. Valdemar faleceu em 2021 de Covid. E ele era mórmon. E ele foi para os Estados Unidos, né? E os mormons eles ficam fazendo uma peregrinação, né? E nos Estados Unidos ele já era um buscador espiritual, né? Mas um certo dia ele visitou o centro de Hollywood, da Vedanta, e lá ele encontrou o Swami Prabhavananda. E no momento que ele viu a palestra do Swami Prabhavananda, ele falou que ele entrou na palestra e desde o momento que o Swami começou a falar até o momento que o Swami terminou a palestra, ele começou a repetir para si mesmo: isso é verdade, isso é verdade, isso que ele está falando é verdade. Porque aquilo fez muito sentido para ele. E depois ele tomou a iniciação do Swami Prabhavananda e se tornou discípulo. Depois ele veio para o Brasil e ficou no nosso centro de retiro e morou lá por mais de 30 anos, sozinho. Ele ficou no nosso centro de retiro sozinho mais de 30 anos, 40 anos. Desde 1980 ele ficou lá. E, assim, quando ele veio para o Brasil, o guru dele lá nos Estados Unidos sempre falava, né? Quando que você vai vir aqui? Quando você vai seguir a vida de monge? E ele sempre dava desculpa, ele falava, não, agora não posso. Ele trabalhava num banco, né? E quando ele veio para o Brasil, um momento ele pensou, eu gostaria muito de ser monge, sim. Aí ele escreveu uma carta para o Swami Prabhavananda falando, Maharaj, eu gostaria muito de entrar no mosteiro, né? E o Swami respondeu para ele, que falou, a sua idade agora está um pouco avançada, então escolha um lugar que seja absolutamente afastado da cidade, silencioso, e viva lá até o final da sua vida. Essa foi a instrução que o Swami deu para ele. Foi exatamente o que ele fez. Foi nesse momento, foi uma espécie de coincidência, né? Nesse momento, nessa época que estava sendo construído o nosso centro de retiro no Embu Guaçu. E ele pediu para o Djalma se ele poderia ficar lá. E o Djalma deixou e ele ficou lá até o final da vida. Então ele seguiu as palavras do Guru até o final da vida. Ele tinha maior orgulho de mostrar a cartinha que ele tinha recebido do Guru. Até o final da vida ele tinha a cartinha lá. Mas é um exemplo de como a importância do Guru, né? O Guru, ele entende a nossa mente, ele entende o que é melhor para nós. Ele sabia que o melhor para o Valdemar naquele momento era ele fazer isso. E ele fez. Então, muitas vezes nós não entendemos o que acontece com a nossa própria mente. Então, à medida que a pessoa progride nessa disciplina espiritual, na disciplina mental, a Vedanta fala que
você começa a ter algumas visões, não diria visões, mas alguns flashes, né, da realidade, do que é a realidade, do que é a verdade. E quanto mais você caminha para isso, para essa realidade, para essa verdade, é como se você estivesse deixando a própria mente para trás. Então você caminha em direção de algo que é eterno, puro e perfeito. Então imagine que a realidade espiritual é algo que é eterno, puro e perfeito. E isso transcende a própria mente. Então quando você caminha em direção a essa realidade, você vai até deixando a mente para trás. Você não fica afetado pelos altos e baixos da vida. Muitas pessoas falam, mas isso vai acontecer depois da morte? Quando eu morrer, eu vou alcançar esse estado? A Vedanta fala que não, você pode alcançar esse estado durante a vida. Na verdade, isso é algo que tem que ser buscado durante a vida. É uma experiência para você obter durante a vida. Mas, quando a gente vai tentar controlar a mente, manipular a mente, nós entendemos que é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil. O próprio Arjuna falou no Bhagavad Gita, né, para o Shri Krishna. Falou, Shri Krishna, ele chamava Krishna de vários nomes, né? Ele falou, mestre, controlar a mente é tão difícil quanto controlar o vento. Ela é muito inquieta. E Shri Krishna falou, sim, eu concordo com você, ela é inquieta, mas é possível controlá-la através de Abhyasa e Vairagya. Ele falou, através de Abhyasa e Vairagya, você pode controlar a sua mente. O que é Abhyasa e Vairagya? Abhyasa é a prática. Abhyasa é prática. E Vairagya é desapego. Então, essas duas coisas combinadas vão levar você a controlar a sua mente, mesmo que ela seja mais descontrolável ou incontrolável do que o vento, como o Arjuna falou, né? Então, Abhyasa e Vairagya é a prática e o desapego. Se nós quisermos apenas levar uma vida normal no mundo, não é necessário realizar tantas práticas de controle mental. Mas se nós quisermos subir acima disso, ou seja, desenvolver a nossa mente de forma que ela seja capaz de perceber verdades sutis, é necessário sim a gente ter um esforço muito maior para controle mental, para controlar a nossa mente. Nós temos que ter uma determinação, uma paciência, no sentido de controlar a mente. Os Upanishads dizem, tem um verso dos Upanishads que fala que, chegando nessa realidade, a fala e a mente voltam para trás, sem alcançá-la. O que quer dizer essa frase aqui? Quando você alcança a realidade, você transcende a própria mente. Ou seja, a fala e a mente voltam para trás. Tem uma analogia, que é a analogia da Lua. Nós sabemos, né, quando eles foram visitar a Lua, né? Inclusive, até hoje, as pessoas questionam se isso é verdade ou não, né, se o homem foi à Lua. Mas a gente acredita que o homem foi à Lua. E quando ele vai à Lua, ele vai com uma série de equipamentos, com uma série de coisas, módulos, né, na aeronave. Mas quando ele está voltando para a Terra, ele tem que deixar uma coisa atrás da outra. Ele tem que deixar vários equipamentos, tem que deixar o módulo em si. E o que ele volta é apenas uma pequena espaçonave que vai voltar para a Terra. A mesma coisa, essa ilustração serve para a nossa jornada espiritual. Na jornada espiritual, nós utilizamos de vários instrumentos, mas no final nós deixamos tudo isso para trás, inclusive a mente. Quando nós alcançamos a realidade, nós deixamos até a mente para trás. Transcendemos a própria mente. É difícil a gente entender o que significaria isso, transcender a própria mente. Mas os Upanishads, eles são enfáticos em dizer que, ao alcançar essa realidade, você transcende a sua própria mente. É um estado que não pode ser explicado pela própria mente. Para isso, para você ter o primeiro passo, né, para você controlar a mente, todas as religiões, todos os mestres são unânimes em dizer que você precisa praticar uma certa quantidade de controle dos sentidos. Isso é uma coisa que as pessoas querem fugir, mas é necessário. Controle dos sentidos é uma coisa que todo aspirante espiritual deveria se esforçar. No Katha Upanishad tem um verso que fala
o sábio, desejando imortalidade, com os seus sentidos voltados para trás, percebe o ser interior. Isso está no Katha Upanishad. E na própria Bíblia, né, mesmo Jesus fala isso, quando ele fala do reino dos céus. Né? Jesus usa o reino dos céus em diversos contextos. Né? Mas nesse contexto, aqui ele fala que... E quando ele foi perguntado pelos fariseus quando viria o reino dos céus, ele respondeu e disse: o reino de Deus não vem por observação, nem dirão, ele está aqui, ele está ali. Pois veja, o reino de Deus está dentro de você. Então, isso o próprio Jesus falou, que o reino de Deus está dentro de você. Agora, uma coisa, quando nós falamos está dentro de você, tem uma tendência na nossa mente, quando falamos que algo está dentro de nós, que é como se fosse uma diminuição. Nós temos que nos diminuir, temos que contrair. Ou como se nós fôssemos perder alguma coisa. Entrar dentro de mim significa perder alguma coisa, ou diminuir alguma coisa. O que a Vedanta fala é que não. Na verdade, quando você entra dentro de você, você se torna consciente de um outro estado. Né? Você adquire um outro tipo de consciência, que é muito mais ampla do que dessa consciência que nós estamos tendo agora, do estado de vigília. Então, é um outro estado, que é um estado muito mais amplo, muito mais abrangente do que o estado de consciência de vigília que nós temos agora. Então, quando nós dizemos que nós temos que nos recolher, nos absorver em nossa mente, não significa que nós temos que contrair alguma coisa ou diminuir alguma coisa. Na verdade, nós estamos expandindo para algo muito maior. Bhagavad Gita fala, isso é um verso bem conhecido do Gita, fala, aquilo que é noite ou escuridão para todos os seres é luz para o sábio controlado. E aquilo que todos os seres... E onde todos os seres encontram luz e alegria, lá o homem espiritual desperto vê apenas escuridão. Então, o que um homem espiritual desperto vê como luz, nós vemos como escuridão. E o que ele vê como escuridão, nós vemos como luz. Ou seja, nós vemos os desfrutos sensoriais como se fosse luz, como se fosse uma coisa ótima. Mas para um sábio iluminado, aquilo não é nada. E nós vemos o estado de contemplação do sábio como se fosse uma noite escura, uma coisa difícil de entender, abstrato. Mas para o sábio é a própria luz, é a própria consciência. Então aí está a diferença de visão de um sábio iluminado e de um ser comum não iluminado. Para nós, a nossa visão é muito diferente de um sábio iluminado. Mesmo com os melhores instrumentos que a gente possa ter no mundo, não é possível a gente revelar nem um pouco do que seja essa realidade. Mesmo os melhores dos instrumentos, não é possível revelar o que seja essa realidade. Até mesmo a nossa mente não é capaz de revelar o que seja essa realidade. Nós temos que transcender a própria mente. Nós sabemos que os maiores cientistas da humanidade também eram os cientistas mais humildes, mais modestos. Porque eles entendiam que quanto mais eles descobriam sobre o universo, mais faltava para descobrir. Então, você encontra alguma coisa sobre o universo e você percebe que aquilo é um infinitésimo do que realmente está por trás daquilo. Tem até a frase de um filósofo, que é: o conhecimento relativo parece esconder muito mais do que aquilo que ele revela. Então, qualquer conhecimento relativo que você obtém, ele esconde muito mais do que aquilo que ele está revelando. Seja o conhecimento do universo ou o conhecimento das ciências. Qualquer tipo de conhecimento relativo. Conhecimento relativo aqui é conhecimento que é obtido através dos sentidos, né? Ou através da inferência. Um pequeno exemplo do nosso tamanho comparado com o universo. Nós somos um planeta que nós conseguimos explorar apenas uma única lua. E nosso sistema solar tem vários planetas, mas nós conseguimos explorar apenas uma única lua. E fora do nosso sistema solar existem bilhões ou trilhões de planetas. E a gente não tem nem ideia da dimensão de tudo isso.
Apenas o pensamento disso, né, nos torna mais humildes, né, de quão pequeno nós somos em face ao universo como um todo. Mas a Vedanta fala que, apesar disso, apesar dessa nossa dimensão física infinitesimal comparada com o cosmos, nós temos a capacidade de, através da experiência espiritual, nos unir ao próprio cosmos. Nós temos a capacidade de expandir a nossa consciência para se tornar a consciência cósmica. Então essa é uma das verdades mais básicas da filosofia Vedanta, né? Que nós somos potencialmente divinos. O que significa ser potencialmente divinos? É que nós temos a potencialidade de se tornar o próprio Deus. Aham Brahmasmi. Isso é uma Mahavakya, né? Um dos grandes mantras dos Upanishads. Aham Brahmasmi eu sou o próprio Brahman. É um mantra muito simples, mas que os monges repetem. Aham Brahmasmi. Eu sou o próprio Brahman, eu sou a própria realidade. É uma grande verdade espiritual. Então, uma das práticas básicas para a gente controlar os órgãos dos sentidos, para a gente ter essa equanimidade da mente, a Vedanta fala de duas práticas. Eu vou falar isso e vou terminar por hoje. De duas práticas que a Vedanta fala, chamada Shama e Dama. Shama e Dama também é equivalente ao que nos Yoga Sutras de Patanjali ele fala como Pratyahara. Significa você fazer um esforço consciente para retirar a mente dos objetos dos sentidos. Nós deveríamos fazer esse esforço consciente de não deixar a nossa mente ir toda para fora. Isso é Shama e Dama. Shama significa esse esforço, de você retirar a mente dos objetos dos sentidos. Dama significa você fazer um esforço para tranquilizar a mente. Você fazer alguns passos inteligentes para tranquilizar a mente. Então, Shama e Dama são duas coisas que são práticas em conjunto. Retirar a mente dos objetos sensoriais e praticar a tranquilidade. Essas duas práticas, Shama e Dama. Isso é duas práticas básicas da Vedanta. Depois dessas práticas vem outra chamada Uparati, Titiksha, depois vem Nididhyasana, que são as práticas da meditação mesmo. Mas as primeiras duas básicas são Shama e Dama. Você vai retirar a mente dos órgãos sensoriais e vai praticar a tranquilidade. A nossa mente tem a característica básica de que ela está sempre para fora. Isso é uma característica da nossa mente mesmo. Todas as pessoas têm essa característica. Até que um dos Upanishads fala, que a nossa mente foi criada para fora. Que nós temos a característica de que a mente sempre busca coisas que estão do lado de fora dela mesma. Nós temos que fazer esse esforço consciente de não deixar a mente ir totalmente para fora, ir retirando a mente das coisas sensoriais. E praticar a tranquilidade. Essas duas coisas. Junto com isso, nós devemos fazer um esforço consciente para purificar a mente. Alcançar a purificação da mente. E a purificação da mente, ela depende de vários fatores, sendo um dos principais a vida moral e ética. A vida moral e ética, ela purifica a nossa mente. Vida moral e ética são os yamas e niyamas. Nós já ouvimos falar dos yamas e niyamas. São as práticas morais e éticas. Uma delas, veracidade, não violência, não apego. Práticas que vão ajudar ao nosso recolhimento mental. Sri Shankaracharya, eu vou falar esse verso e vou terminar. Sri Shankaracharya falou: se a mente se tornar purificada, a iluminação se torna como a fruta na palma das suas mãos. Isso é um verso do Vivekachudamani. O que isso quer dizer é que, se você tiver a sua mente purificada, você já andou mais da metade do caminho. O próprio Deus vai puxar você para Ele. A nossa principal tarefa é purificar a nossa mente. Purificar a nossa mente para se tornar como um fósforo seco. O fósforo seco, se a gente ficar como fósforo seco, alguma coisa vai acender esse fósforo. E aí nós vamos progredir cada vez mais rápido.
Eu vou terminar por aqui.